Shalom, Reverim, Shalom, amigos. É sempre uma grande honra estar com todos vocês, com todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo de Maasei HaShelichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico. E é o que estamos considerando na interpretação dos textos que estamos estudando, esta maravilhosa carta, cujo autor é Lucas, direcionada a Teófilo. Então estamos já no capítulo 4, portanto estamos progredindo, certo? Meat, pouco a pouco, para que as lições que estão nas narrativas de Lucas a respeito de como foi a vida dos Talmid de Yeshua, agora chamados também de Shalichim, emissários, foi naquele período do primeiro século. E desta forma, analisar como é que eles passaram a viver já sem a companhia, vamos dizer assim, de seu mestre Yeshua ao lado deles, mas agora cuidando, né, de pessoas que estavam ali próximas a eles e como levar essa boa notícia tanto em Eretz Israel, na terra de Israel, quanto para além dos muros de Israel. Então, basicamente o livro de Atos, ou a carta, ela fala justamente isso, né? Quero aqui desde já agradecer a sua participação, o seu carinho, tá? O seu incentivo a todos os estudos que são realizados aqui na Tchuvá Total. E é sempre uma honra, repito, ter a sua participação, tá bom? Agradeço os e-mails, as mensagens que são deixadas no chat, também na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, tá bom? Se você tem a sua dúvida, a sua pergunta, você pode escrever, certo? Para o meu e-mail, que inclusive está na descrição do vídeo aqui, em clicar ver mais, se eu não me engano, que é aqui abaixo do vídeo, você vai ter vários links, dentre eles as aulas de hebraico, totalmente gratuito. Você vai ter acesso também a todos os materiais da Tchuvá Total. Além disso, aqui no canto superior direito seu, né, onde você está vendo esse QR Code aqui, ó, se você apontar a câmera do seu telefone conectada à internet, é claro, você será direcionado para o Telegram da Tchuvá Total. E lá no Telegram você tem acesso a todos os PDFs que eu acredito que seja de 1 a 2 anos atrás para cá, a gente passou a postar ali todos os materiais que são utilizados em estudos aqui. Todos os slides, tem slides, músicas, tem um Sidur, né? Uma ordem que é uma proposta da Tchuvá Total para você realizar aí o Kabbalat Shabbat, recebimento do Shabbat e tantas maravilhas, né, que são compartilhadas aqui pelo canal. Tá bom, meu querido? Muito obrigado a todos, tá bom? Por tudo. Então vamos dar sequência ao nosso estudo, agora no capítulo 4 de Atos. Prepare seu coração, tá bom? Vamos agora mergulhar nesta belíssima carta que nos traz detalhes a respeito de como foi aquele momento, certo? Depois que Yeshua realmente foi assunto aos céus. Então vamos dar sequência. Estamos aqui no capítulo 4, verso 12, que diz assim. Detalhe, gente, é bom lembrar que nesse momento, só para contextualizar você, Shimon Kefa, aqui citado como Petrus, e você conhece em português como Pedro, juntamente com Yohanan, João, estão agora diante do Sanhedrin, uma vez que por conta do coxo que ficava na entrada do templo, do Beit HaMikdash, e pelo fato dele ter recebido uma cura da parte do Eterno, por intermédio de Shimon Kefa e Yohanan,
Então houve ali um tumulto, certas pessoas ficaram assustadas ali, curiosas sobre o que estava acontecendo. Então, naquele momento chegou os principais, certo? As autoridades judaicas da época. E daí, para que aquele alvoroço terminasse, realmente eles foram, digamos, ficaram numa guarnição, certo? Aguardando o outro dia até que o Sanhedrin se reunisse, que é o que a gente vai ver agora no texto, para decidir o que eles, o Sanhedrin, faria com estes dois. Tá bom? Diz assim o texto. Ve'ein yeshá, e não há salvação. Shimon Kefa está falando agora para o Sanhedrin. E não há salvação bilto, além dele. Que, pois, Lonatan não é dado Shen, outro nome, Ahad, Livnei, Adan. Não é dado outro nome para os filhos de Adan, isto é, para a humanidade. Tahat, Hashamayim, Asher, Bo, Nivashah, debaixo dos céus, que nele, isto é, neste outro nome, seja salvo ou liberto, tá certo? Então aqui Shimon Kefa sempre tomando a frente dentro dos assuntos do grupo dos Talmidim de Yeshua. É interessante nós notarmos isso sempre. Ele estava à frente sempre, até porque inclusive ele foi o primeiro, né, a ser chamado por Yeshua, e Shimon Kefa tinha essa personalidade, né, de tomar a frente, que ele era mais ativo nesse aspecto. A gente não percebe Lucas narrando uma fala apenas de Yohanan. Yohanan, certamente ele falou, sim, diante do Sanhedrin, mas Lucas destaca muito mais as iniciativas de Shimon Kefa do que de Yohanan, né? Então ele dá testemunho de Yeshua, dizendo que não há salvação e libertação além dele. E é importante nós entendermos esse início do verso 12, pois o que significa isso? Que não há salvação ou não há libertação além dele. Bem, como nós sempre falamos aqui nos estudos da Teshuvah Total, lembre-se que sempre o foco do Eterno é justamente a Torá sendo praticada, vivida pelo ser humano, ok? É isso. Então, quando o Shimon Kefa se refere a Yeshua e dizendo que não há salvação além dele, é óbvio que não podemos esquecer a Torá. Na verdade, Shimon Kefa está falando da Torá. Ele está se referindo à Torá aprendida, praticada e ensinada por Yeshua, nosso Mashiach, certo? Então que isso fique muito bem claro. Ele está se referindo ao modo sobre como tratar a Torá. Ora, mas como assim não há libertação ou salvação além dele, né? Bem, normalmente as pessoas, quando ouvem essa palavra, ou melhor, muitas pessoas, né? Quando ouvem essa palavra salvação aqui em hebraico, Yeshá, Yeshá. Salvação, gente, não se refere a ser levado para uma outra dimensão, uma pessoa ser tirada desta vida e levada para um outro lugar. Não se refere a isso. A salvação que Shimon Kefa está se referindo é justamente a respeito no sentido de estar a salvo de transgredir a Torá, portanto, a palavra do Eterno. Tá dando para entender? Certo? Por exemplo, se você hoje caminha em Teshuvah, praticando com todo o seu coração a instrução do Eterno, a Torá, então você caminha salvo, você caminha no caminho da salvação. Porque a salvação é justamente não violar a Torá,
não desobedecer a Torá. Isto é salvação. Tá certo? Eu não sei, talvez, de onde você veio e de que talvez instruções você recebeu, tá? Não é a questão aqui. Mas quando nós, uma vez que somos conscientes que pelo contexto do momento, por isso leitura interpretada no seu contexto original, que é justamente a vida naquela época, a prática da Torá que eles tinham, então a gente não pode perder isso de vista, tá certo? Então a salvação está ligada a isso, tá bom? Salvos de transgredir a Torá pelo fato de não conhecê-la, de não saber os aspectos dela e sobre como obedecê-la de uma forma grandiosa, tá certo? Elevada. E ele diz mais sobre que não é dado outro nome para os filhos de Adão, para a humanidade. Como assim? Nome. Diferente aqui do nosso país, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, e não só no Brasil, mas em tantos outros países, veja bem, o nome, no contexto do momento aqui, do fato histórico, e não só daquele período, mas da história do povo de Israel, o nome caracteriza justamente a personalidade da pessoa, quem ela é, está totalmente ligado a isso. A sua fama, no sentido de a história que aquela pessoa viveu até ali, que é contada pelas pessoas, a reputação dela, o seu caráter. Olha só a amplitude do que é dizer no nome do fulano, no nome de Beltrano. Nesse caso aqui, ele está se referindo a Yeshua, no nome de Yeshua. Então, toda vez que você lê no texto dos escritos nazarenos se referindo a em um nome de Yeshua, Bishen Yeshua, você deve lembrar a respeito de como Yeshua realmente praticou a Torá de uma forma incrível. Isso automaticamente deve estar linkado à sua leitura e à sua percepção dos textos que tem diante de você. Que nesse caso aqui estamos lendo a carta de Atos. Tá bom? Sempre que você vê isso, Bishen Yeshua, no nome de Yeshua, ou em nome de Yeshua, você deve lembrar a essência da Torá sendo praticada por ele e ensinada. E que, portanto, nós, de forma humilde, devemos realmente aprender e praticar da mesma forma. Tudo isso dentro da expressão Bishen Yeshua, em nome ou no nome de Yeshua. Tá certo? E é justamente a isso que ele está se referindo, tá bom? Ok. Próximo verso, ou melhor, eu separei essa imagem aqui para você ter uma ideia, né, do momento, para a gente criar aqui um cenário, certo, na nossa mente sobre como talvez teria acontecido. Então, normalmente o Sanhedrin, ele era feito justamente aqui de 2 oficiais, como você observa, e aqui as autoridades da época, obviamente, né, doutores da lei, todos pessoas letradas, e que tinham diante deles, nesse momento, Shimon Kefa e Yohanan. Tá bom? Verso 13. Diz assim: vai rir, e aconteceu Kasher Raul Ometz Lev Petrus, e aconteceu que examinaram a força do coração de Petrus, de Pedro, isto é, a maneira ousada com que ele falava realmente com muita convicção, é isso que quer dizer, tá? A força do coração, a convicção com que ele falava. Veio Yohanan, João, Vegan, Ravino, que Hediotin hen velo melumdei sefer. Olha só. E também perceberam, pois, que eles eram leigos e não foram ensinados do livro. Interessante essa expressão, marquei em azul para destacar, tá bom? Vamos ler aqui todo o texto e a gente volta para cá.
Ken, assim, Tamhu Aleichem Vaikirum Ki Rau in Yeshua. Assim, ficaram perplexos os que compunham o Sanhedrin sobre eles, né, sobre Pedro e Yohanan, e admitiram que estiveram com Yeshua. Em primeiro lugar, gente, é importante lembrar de onde eram justamente os Talmid de Yeshua, tá certo? Eles eram da Galileia, homens da Galileia, certo? E não sendo diferente disso aqui, Shimon Kefa e Yohanan, Pedro e Yohanan, também eram da Galileia. Então o que acontece? Lucas deixa aqui uma informação, e é muito precioso isso, gente. Apesar de ser algo que traz algo negativo da época, eu me refiro a essa expressão em azul, velo melumidei sefer, e não foram ensinados do livro. Isso quer dizer justamente o que está antes da vírgula, dizendo que eles eram leigos, certo? Eles eram ignorantes, de certa forma, em relação à quantidade de leitura, o acesso à informação a respeito da literatura judaica da época, comparado com pessoas que viviam em Jerusalém. Portanto, a gente percebe aqui no texto o Sanhedrin reconhecendo eles como pessoas da Galileia, tá certo? Tanto é que aqui não é simplesmente a fala, né, no caso a escrita de Lucas narrando para Teófilo. Aqui nós temos a percepção do Sanhedrin, seja através do sotaque, seja através do argumento que eles tinham na hora diante do Sanhedrin. Então, olha só que incrível, né? Além disso, havia também, na época, um preconceito muito grande a respeito de pessoas que não eram de Jerusalém, mas de outras regiões mais afastadas de Jerusalém. Falando nisso, quanto mais afastado de Jerusalém, mais as pessoas desconfiavam a respeito do não conhecimento do Tanar, bem como de toda a literatura judaica a respeito do que se tinha em Jerusalém. Então não se tinha certeza se eles praticavam realmente a Torá na região em que eles viviam, pelo fato de ser tão distante, por exemplo, de Jerusalém, que no caso da Galileia, as pessoas que viviam na Galileia, naquela região, incluindo, por exemplo, Nazaret, incluindo Caná, certo? Havia uma distância de aproximadamente 100 a 120 quilômetros, certo? Então, você tem, por exemplo, aqui a Jerusalém, que fica em Yehuda, na Judéia, como você conhece na versão em português, né? Então, a Galileia fica ao norte, tomando como referência a região da Judéia. Então, fica mais ao norte, aproximadamente 100 a 120 quilômetros, portanto, bastante distante, tá certo? Então, o grande centro do conhecimento judaico na época, e até os dias de hoje, inclusive, a Jerusalém. Ali se concentra, por exemplo, os melhores professores, certo? Estou falando do contexto do momento. Ali se concentram o acesso aos Sefer, né? Aos livros da Torá, bem como os profetas, a todo o Tanar em si, certo? Então, gente, imagina uma pessoa que vive numa região em que existe pouco acesso à informação da forma como se tem em Jerusalém. Às vezes, infelizmente, existem pessoas que torcem a boca. Entende o que eu estou dizendo? Que desprezam esse tipo de pessoas. Então, aqui fica uma lição para nós. Uma lição que é o seguinte: o grau de escolaridade ou o grau de instrução de uma pessoa não define se ela confia ou não na Torá conforme o nosso Mashiach nos ensina. Isto é, hoje ainda existe, infelizmente, esse tipo de situação. Por exemplo, então você confia em Yeshua? Certo? Você acredita em Yeshua?
então significa que você não teve uma boa educação em relação aos textos bíblicos. Você não passou por uma boa escola. Infelizmente existe esse tipo de pensamento, que automaticamente só porque a pessoa confia realmente na forma de praticar a Torá como o nosso Mashiach Yeshua ensinou, as pessoas automaticamente taxam essas pessoas como loucas, como que não tiveram uma boa educação, entende? São desprezados. Mas havia, voltando aqui para o texto, uma diferença em Shimon Kef e Yohanan, porque a forma como eles falavam, a convicção, a certeza que eles tinham, realmente surpreendeu o Sanhedrin, e o Sanhedrin, naquele momento, já chegou à conclusão de que, de fato, eles haviam conhecido, estado, na verdade, com Yeshua, receberam as instruções de Yeshua, certo? E isso era inegável, tá bom? Continuando, verso 14. Mas antes de nós irmos para o verso 14, certo? Falando ainda na Galil, né? Apesar do preconceito que existia na época, e até hoje, por exemplo, não sei se você que veio do interior do estado em que você é natural, ou quem sabe já passou por isso, mas um grande ocorrido houve, certo? No ano, na década, realmente, na década de 60, algo muito interessante, ou melhor, de 86, né? Eu me refiro exatamente ao quê? No ano de 1986, na Galil, que nós estamos nos referindo agora, na terra de Israel, no Mar da Galileia, na Galil, na verdade não é um mar, né? É um lago, né? Mas é conhecido assim como mar, por isso eu coloquei aqui local Mar da Galil. Dois irmãos chamados Yuvlufan e Moshe, que viviam ali nas proximidades do Mar da Galileia, perceberam ali por volta de janeiro de 1986, região realmente em que, devido ao verão, a Galil ela tem seus níveis de água realmente pouco atenuados, água abaixo um pouco, certo? E eles perceberam um certo volume numa região em que ficou uma certa, como se fosse lama, vamos dizer assim, né? Um volume meio diferente. E ao se aproximar, perceberam que se tratava de uma embarcação muito antiga. Portanto, como é lei em Israel, eles deviam comunicar isso justamente às autoridades competentes ligadas a profissionais da área da arqueologia para realmente catalogar isso, realmente guardar como um artefato realmente que compõe a história do povo de Israel, e assim o fizeram, certo? Então é incrível que foi encontrado, e ao total foram gastos 12 dias para que fizessem todo o trabalho de remoção dessa embarcação encontrada no mar da Galilha, tá certo? Eu estou falando para você porque, já que a gente está citando um lugar que, aos olhos de algumas autoridades de Jerusalém, não eram vistos com bons olhos, por serem segundo eles, né, pessoas pouco instruídas, e de certa forma eram sim, mas frequentavam a sinagoga, né, participavam realmente das tefilot que aconteciam todos os dias, e também em dia de Shabat, sim. Mas olha só a riqueza que a Galil, região tão desprezada por alguns em Jerusalém da época, nos trouxe essa grande riqueza para os nossos dias, riqueza arqueológica. E aí, depois que essa embarcação, quando chegou, os profissionais da arqueologia em Israel utilizaram realmente um material com uma espuma de poliuretano como proteção para ele. Afinal, ele estava meio que encrostado na lama, e essa lama que realmente foi quem preservou ele durante tanto tempo. Essa embarcação,
ela data do primeiro século, gente. Portanto, da época a que se refere o texto que nós estamos lendo. Olha que incrível, né? Então, é claro, em Jerusalém sempre é encontrado artefatos novos, né? Realmente que traz aí a historicidade. E na Galilei, não sendo diferente, nos traz essa grande maravilha histórica do primeiro século, uma embarcação. E depois disso, depois de colocarem essa espuma de poliuretano, até que conseguiram realmente transportar a embarcação para um belíssimo museu que fica justamente no centro Igal Alon, no kibbutz de Ginosar. Inclusive, é justamente desse kibbutz que viviam os dois irmãos que encontraram essa embarcação, tá certo? E para surpresa dos arqueólogos, interessante, né? Que eles perceberam que essa embarcação passou por várias reformas, tá? Aqui é só um parênteses, gente, tá? Já que a gente está falando de Galileu, que era de certa forma discriminada por alguns de Jerusalém, não todos, mas algumas autoridades. Então, olha só o valor que hoje nos traz arqueológico a Galileu, esse grande presente, né? Eles descobriram, os arqueólogos, que essa embarcação ela sofreu várias reformas, certo? Ao longo, dá para perceber. Como que eles perceberam isso? Porque eles notaram que haviam pelo menos 12 tipos de madeiras diferentes que compunham essa embarcação. Olha só. Aí eu te pergunto, esse número 12 te faz lembrar alguma coisa? O que você acha? Hum? Incluindo, por exemplo, madeiras realmente nobres, como o cedro do Líbano, né? E tantas outras, como o pinheiro também, certo? Então, esses dois foram destacados. 12 tipos de madeiras diferentes foram utilizadas na reforma dessa embarcação ao longo da vida útil dessa embarcação, certo? E está aberto para visitação, tá certo? No Igal Alon Center, no Kibbutz Ginosar, bom, na Galil. Portanto, eu não sei se na época, né, da caravana da Teshuvah Total, não sei se chegaram a visitar esse kibbutz. Eu acho que não, mas enfim. Hoje, Israel ainda não está aberto para o turismo e também nem tem previsão. Nem adianta perguntar aqui no chat quando é que vai ter. Não se sabe, tá, gente? Porém, Imit Hashem, se o Eterno assim permitir, assim que for liberado a visitação, o turismo em Israel, você que tem condições de ir a Israel e puder visitar este kibbutz, onde está essa embarcação que data do primeiro século, tá certo? Portanto, você, né, se puder e quiser ir lá, é claro, né? Então seria muito interessante você conhecer essa preciosidade arqueológica. E dessa forma você está aí de alguma forma próximo, né, nesse sentido a algo pertencente ao primeiro século, certo? E aí a gente fica imaginando, né, será que essa foi uma das embarcações de Shimon Kefa, né? Afinal, ele era pescador. Será que essa embarcação, ela, enfim, quem a gente fica pensando, né, quem será que fez a última viagem, a última pescaria nessa embarcação? Incrível, né? Enfim, tá certo? Os que puderem, estiverem lá, realmente que possam desfrutar desse grande momento de visitação. Tá bom? Então, voltando ao texto em que nós estávamos lendo, agora vamos para o verso 14. Shimon-Kef e Yohanan estão diante do Sanhedrin. Diz assim o verso 14: Uvirotan et haish renirpa omed imaren lo יכלו לענות ban davar. E viram o homem curado de pé ou em pé com eles, isto é, com Pedro e Yohanan. O Sanhedrin viu, no caso, e não eram capazes de replicar neles palavras. Aqui uma
figura, né, ilustrativa para você ter uma ideia disso. Inclusive aqui, o que talvez esse personagem representa Shimon Kefa, né? Diga, ó, tá aqui, ó, você lembra dele? Né? Ficava ali na frente do Beit HaMikdash, do templo. Tá aqui em pé, ó, na frente de vocês, né? Sanhedrin não pôde dizer nada contra. Ia dizer o quê, né? Então veja só. Qual era o grande medo, então, do Sanhedrin a respeito daquilo que aconteceu? Qual era o medo? Então vamos perceber isso ao longo da leitura. Veja agora o verso 15, que diz assim: Vaitsavu otan latzet el michut la Sanhedrin vaivatsu bainehen. E ordenaram eles para saírem para fora do Sanhedrin, do Sinédrio, e consultaram e debateram entre eles. Então, as portas fechadas, após ordenarem que os dois se retirassem, eles iriam realmente ver o que eles iam fazer com estes dois. Então, por que esse grande medo do Sanhedrin? Por que será? Bem, qualquer coisa que fugisse aos controles do Sanhedrin da época, realmente era um grande perigo, porque não, eles deviam evitar ao máximo que houvessem tipos de revoltas e que comprometessem, por exemplo, o Império Romano. Havia um acordo entre o Império Romano e a liderança da época, certo? De forma que se mantinha a família de Anás e companhia realmente nos serviços realizados no Beit HaMikdash, no templo, e de contrapartida evitava-se que houvessem revoltas. Então, eles imaginavam, quem sabe, que houvesse ali um grande tumulto e que chegasse aos ouvidos do Império Romano. E isso comprometesse o acordo que havia entre eles, certo? Então, é por isso que quando se fala em Yeshua, naquela época, então o nome dele era tido por aqueles que não o conheciam realmente como uma ameaça, entre aspas, nesse aspecto que eu acabei de citar, uma possível revolta contra o Império Romano. E eles não queriam que isso acontecesse. No verso 16 diz assim: Vaiomeru e disseram: Manasseh, que faremos lá na Shin para estes homens Haelé, que Mofet Barur Nasa al Yadehen Galui Hu Lechol Ishvei Yerushalayim Ve'ei Lekachesh. Pois um sinal, uma maravilha, um milagre, um prodígio, claro, foi feito sobre as mãos deles, ou pelas mãos deles, exposto ele, no caso o sinal, para todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Olha só essa palavra que eu marquei em vermelho, karesh, né? Karesh é negar, mas é negar com a intenção de enganar, de mentir, de tornar-se tendencioso, de ser falso. Olha que interessante. Lucas está trazendo isso na sua carta e com certeza Teófilo entendeu perfeitamente o que ele estava citando. Então veja bem, queriam ao máximo abafar essa notícia sobre o que havia acontecido, mas havia muitas testemunhas que viram, estavam realmente conheciam aquele rapaz que foi curado. Então o Sanhedrin ficou realmente muito desconfortado com essa situação diante deles, onde não tinham o controle da situação, né? Diz o verso 17: Ar pen tifrot hashmoa ufashta ba'an nigara ban levilti
daber od leish bashen hazeh. No entanto, para que não saia, para que não rompa essa palavra, né? Sair, romper, para que não saia e se espalhe no povo essa notícia do que aconteceu, repreendamos-nos para não falarem novamente aos homens neste nome, que é o nome Yeshua, certo? Então, queriam ao máximo que isso não se espalhasse para o povo de Israel, né? Afinal, como já houve em outros momentos, uma das revoltas lideradas por Bar Korba, e que realmente acreditavam que ele era o Mashiach, mas ele realmente acabou sendo morto pelo Império Romano. Conseguiu fazer várias campanhas, mas realmente não foi adiante. Nós vamos ver, falando nisso, mais adiante o pronunciamento de um dos grandes sábios daquela época, Gamaliel. Interessante, né? Ele vai realmente se pronunciar e falar a respeito. E dessa forma a gente vai perceber como é o comportamento de um grande tzadik, um grande justo, uma pessoa realmente sensata diante de uma situação como essa, né? Mas é um comentário que vai ficar para o momento do texto que a gente vai chegar. Imit se Hashem, se o Eterno se nos permitir. Então, após aquela reunião, as portas fechadas, sem a presença de Shimon Kefa e Yohanan, diz o verso 18 que eles fizeram o seguinte: Vaikru, e chamaram Otan, e chamaram eles, Vaitzav Alichem, Levilti Daber Davar Velo Lelamed Bishen Yeshua. E chamaram eles, Pedro e Yohanan, e ordenaram sobre eles para não falarem palavras e para não ensinarem em nome de Yeshua, tá certo? Então, como nós citamos ainda há pouco, Yeshua para eles, sabendo que Yeshua era da região da Galilee e ele já com um sentimento de pré-conceito de que não vem nada bom, isto é, nenhum expoente pode crescer vindo da Galilee, então muito menos os discípulos desse que é da Galilee. Então, esse alvoroço todo que causou a cura daquele homem, que deveria, na verdade, ser recebida com muita alegria pelos principais do Sanhedrin, na verdade, isso não aconteceu. Eles não reagiram dessa forma. Mas muito pelo contrário, queriam atenuar isso. E ameaçaram e deram essa instrução para Shimon Kef e Yohanan, para que não mais ensinassem no nome de Yeshua. Aí vamos lembrar o que nós falamos ainda há pouco, no início, certo? Do estudo. Para não ensinarem em nome de Yeshua. Agora você vai lembrar do que nós falamos lá no início. O que é ensinar em nome de Yeshua? Não é ficar falando a palavra Yeshua, que significa salvação. Mas ensinar no nome de Yeshua é justamente ensinar a Torá que ele, Yeshua, repito, viveu ou aprendeu, praticou e ensinou. Assim como fez Ezra, aprendeu, praticou e ensinou. O coração de Ezra estava disposto a isso. Interessante, né? Então, todo aquele que se porta de forma humilde diante do Eterno, diante da sua Torá, se comporta dessa forma, nessa sequência. A pessoa primeiro aprende, ela em seguida pratica e só depois ela ensina. E isso é nisso que está baseado a autoridade de uma pessoa, tá? A autoridade de alguém não está ligada à sua oratória, ao seu tom de voz,
ou com a aparente firmeza com que fala. Não, não é isso, nada disso. A autoridade de uma pessoa que realmente ensina a Torá está justamente pelo que ela pratica. Pratica, então tem autoridade para ensinar. E ensinar com amor, com cuidado. E dessa forma, realmente, o Sanhedrin, quando observa estes dois discípulos, agora Shalichim, né, emissários, se sentem, de certa forma, ameaçados em perder o controle da situação, do momento histórico, certo? Então, eles tomam todo o cuidado para realmente dar essa ordem para que eles, Yohanan e Shimon Kefa, não ensinassem em nome de Yeshua. Olha só, né? Verso 19. E diz assim: Vaianu otan Petrus. E responderam eles, Petrus veio Yohanan, João, Vaiomeru, e disseram, Hakitov beinei Haelohim ki nishma alechem mishmoa elav shiptu na aten. Olha o que eles disseram. O que é bom aos olhos de Elohim? Pois ouvir para vocês, ou então ouvir vocês, ou ouvir para ele, para Elohim. Julguem vocês, eu rogo. Spatuna, eu rogo. Então, a gente vai concluir aqui o nosso estudo dessa noite no verso 19, quando Shimon Kefa e Yohanan, Pedro e Yohanan, com ousadia interessante, mas nunca desrespeitando as autoridades da época, mesmo da forma como estavam essas autoridades, mas eles não desrespeitam. Interessante isso. Então havia sim um respeito, porque eram Levim. Mesmo que da forma que estavam, mas me refiro ao Sanhedrin, né? Do que era composto realmente, e ali era um grupo fechado, acabaram com os turnos, mas ainda assim, Shimon Kefa e Yohanan sempre respeitando as autoridades de sua época. Pois assim aprenderam com Yeshua, nosso Mashiach. Então verifique o que é bom ouvir, a instrução deles, do Sanhedrin, ou a do Eterno. Né? Uma vez que, interessante, antes disso, ou tempos antes disso, além do Eterno realmente desejar que a sua Torá seja praticada pela humanidade, Yeshua, antes realmente dando as suas últimas instruções para seus Talmid, disse para que a Torá, essa boa nova, que é a Torá, a boa notícia, a novidade que você conhece como o Evangelho, né, fosse levado realmente para além dos muros de Jerusalém, de Israel. Portanto, sim, a Torá é para todos os povos, não apenas para o povo de Israel. O Eterno escolheu o povo de Israel para ser nação sacerdotal, certo? Então, todas as nações têm a oportunidade de conhecer e praticar as instruções do Eterno. Não trate o povo de Israel como sendo algo separado de você. Você que talvez pertence a uma outra nação, como nós aqui, por exemplo, Brasil. Ah, não, Brasil tem os seus próprios costumes e o povo de Israel tem os deles. Sim, de certa forma, sim, em termos culturais. Mas quando se trata da palavra do Eterno, aí sim. Não estamos falando de costumes, estamos falando da palavra do Eterno, das suas instruções. Aí sim.
praticadas por mim, por você, por todos nós em Teshuvá, pelo povo de Israel, todos juntos na mesma direção, praticando a palavra do Eterno. Por isso que Shimon Kefa diz para o Sanhedrin, será que é realmente melhor ouvir o que eles estavam dizendo, isto é, que não ensinassem mais a respeito da Torá no nome de Yeshua? Olha só, será que isso seria o correto? Mas que as pessoas conhecessem e praticassem essa forma de obedecer a Torá, como o nosso Mashiach Yeshua ensinou, com essa forma incrível, essa plenitude de prática da Torá, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso muito, como diz o Shema, Bechol levavicha, Bechol nafshicha, Bechol meodecha. Nesse sentido, veja bem, não se sinta longe do povo do Eterno. Na verdade, se você já está em Teshuvá, você é povo do Eterno. Mas, irmão Raimundo, eu não sei se eu tenho uma descendência judaica, eu não sei se, né, se os meus pais, os meus avós, meu amigo, independente disso, ok? Ok, se você tem essas informações, se tem ou não uma linhagem judaica, ok? Certo? Tá certo? Mas, sendo você sim ou não de uma linhagem judaica, o que torna você ligado ao Eterno é justamente a prática da Torá. Seja você do povo de Israel, de Eretz Israel, vou usar assim, né? Seja você não nascido em Eretz Israel ou não descendente de realmente do povo Yehudi, do povo judeu. Independente disso, repito, o que liga o ser humano ao Eterno é a prática com amor da sua palavra, da sua Torá, das suas instruções. Tá certo? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que até aqui, onde nós estudamos no verso 19, você tenha entendido aquilo que nós trouxemos, tá bom? Só recapitulando. Então, no estudo de hoje, nós vimos que Shimon Kef e Yohanan, ainda diante do Sanhedrin, dão testemunho de que aquele homem que foi curado pelo Eterno. Não tomaram aquela glória para si, certo? Além disso, são pessoas da Galil que naquele meio termo, naquela conversa, perceberam uma certa discriminação por parte do Sanhedrin da época, no momento, mas apesar de serem pessoas muito simples, pessoas que não tiveram a oportunidade de sentar no banco de uma yeshiva, numa casa de estudos judaico e receber as instruções realmente de uma pessoa que vive, como por exemplo em Jerusalém, que era o centro, o polo do conhecimento judaico, onde realmente estavam os grandes tzadikim, os grandes professores, mestres da Torá. Mesmo assim, isso Shimon Kef e Yohanan viviam, praticavam a Torá como Yeshua, nosso Mashiach, os ensinou. Que mesmo não sentando nos bancos de uma yeshiva em Jerusalém, aprenderam da Torá e assim praticavam. Não desprezando, é óbvio, aquelas pessoas que tiveram sim a oportunidade de estudar em Jerusalém, estudar realmente no centro do conhecimento judaico da época, tá certo? Mas, repito, como eu disse ainda há pouco, o grau de instrução de uma pessoa não define se ela realmente segue ou não Yeshua, isto é, se pratica ou não a Torá conforme Yeshua nos ensina, não define, tá? Que esse preconceito nunca exista, tá certo? A partir das narrativas que a gente observa nos textos, inclusive dos nossos dias se percebe, tá bom?
Então, meu querido, eu agradeço aqui a sua participação, a sua presença, tá bom? A sua paciência, né, em estar aqui acompanhando esse estudo que fizemos com todo amor, tá certo? Todos os professores da Tchuvá produzem estes estudos com todo o coração, tá, gente? Com todo amor, com todo carinho, para que realmente a gente possa compartilhar com você o que realmente aprendemos de lições, neste caso, através da carta de Atos, tá bom? De Masei Hashlichim. Novamente eu agradeço a todos e deixo com vocês o meu Todarabá. Meu muito obrigado a você e a toda a sua família que talvez ao seu lado nos prestigia com a sua participação, tá certo? E que no nosso próximo encontro, Imit Hashem, na próxima semana, daremos sequência aos estudos realmente da Carta de Atos, tá bom? Antes de nós colocarmos aqui uma música final, eu, como sempre faço aqui, né, gostaria de divulgar aqui como já falei ainda há pouco no início, né, o QR Code aqui, ó, tá? Você que está chegando agora no canal, com esse QR Code você aponta a câmera do seu telefone e será direcionado para o Telegram. Lá você vai ter acesso a todos os PDFs acredito que de um ano atrás ou 2 anos atrás para cá, a gente vem alimentando, né, essa plataforma com os PDFs dos estudos que são realizados. Você não vai encontrar, por enquanto, os estudos de Atos, porque nós estamos ainda no capítulo 4, gente, tá? São 28 capítulos, então ainda falta aí muitos capítulos adiante para a gente estudar. E só ao término que eu vou produzir, eu vou compilar todos os slides num único PDF, aí eu vou postar lá, tá bom? No Telegram. Bem, durante a semana, a nossa programação para quem está chegando agora, né? Às terças-feiras, como ontem, né? Às 19 horas, horário de Brasília, tivemos um grande estudo com o momento do hebraico, com o nosso querido Moré Marcos Felipe, professor Marcos Felipe, né? Sempre trazendo grandes lições para nós. No momento do hebraico, que é esse programa, você tem a oportunidade de, uma vez que você já participou das aulas de hebraico totalmente gratuitas, disponibilizadas aqui no canal, na playlist, aperfeiçoar o seu hebraico através dos programas que são apresentados por ele toda terça-feira às 19 horas, com textos referentes à porção subsequente, tá certo? E desta forma você vai aprimorando o seu hebraico, tá bom? Vendo a gramática, como as nuances do hebraico, com prefixos, sufixos, e dessa forma você vai se habituando à leitura, bem como à escrita, né, do hebraico, tá certo? Fica aqui, inclusive, o meu parabéns ao Moré Felipe pelo belíssimo estudo produzido falando sobre o Shabat. Eu acredito que são 4 vídeos, né? São 4 vídeos realmente com os textos de Bereshit até as cartas dos escritos nazarenos, de Bereshit e Apocalipse, falando sobre Shabat e desmistificando de que o Shabat não é ensinado nos escritos nazarenos. Muito pelo contrário. Sim, é ensinado. Você vê ali presente, você não vê ali em momento algum nenhum texto abolindo a prática do Shabat. E esse é o teor do estudo, do belíssimo estudo produzido pelo professor Marcos Felipe. Confira, vale a pena. Você que está chegando agora e tem dúvidas a respeito se o Shabat foi abolido ou não, né? Se é que você tem essa dúvida, está disponível lá uma playlist com esse estudo, tá bom? E na quarta-feira, às quartas-feiras, como o dia de hoje, né? Às 19 horas, horário de Brasília, Atos dos Emissários, né? Com Moré Raimson Correia, que é este que vos fala. E que com todo amor produz estes estudos, bem como todos os professores.
E às quintas-feiras, às 19 horas, um pedacinho da Torá com o nosso querido Moré, Renato de Prísio. Ele, né, diretamente do Rio de Janeiro, aí compartilhando conosco grandes estudos, grandes lições sobre realmente um pedacinho da Torá do próximo Shabat, certo? Então, tanto ele quanto o Moré Felipe, nos programas que eles apresentam, trazem um pouco da próxima porção. Bom, então vamos aprender amanhã, esse é o nosso próximo encontro aqui no canal, com o nosso querido professor Moré, Renato de Prísio, tá bom? E às sextas-feiras, às 18 horas, sempre é horário de Brasília, não esqueça disso, nós temos o Kabbalat Shabbat, tá bom, gente? Kabbalat significa recebimento, é quando você vai receber a entrada, certo, do Shabbat, é o pôr do sol, às 18 horas, tá bom? E no sábado, às 10 horas, nós temos o Shaharit, às 10 horas da manhã, que é o estudo realizado pela manhã. E às 16 horas, no sábado ainda, temos o Arvit, que é o estudo da tarde. Tá certo? E se o Eterno assim nos permitir, é eu quem vou estar apresentando a próxima porção. Tá certo? E sendo assim, inclusive será a última porção do Sefer Shemot, tá certo? Do livro de Êxodo, tá bom? E aí a gente vai poder realmente concluir o estudo de Shemot e após esse estudo desse Shabat que se aproxima, a gente entrará na porção Vaikra, estreando aí nesse presente ciclo o livro de realmente Levítico, né? Temos aí novidades, temos grande novidade. Não vou aqui dar spoiler, né? Na porção de Vaikra, que após, sem ser nesse Shabat, no próximo, a gente vai ter uma grande novidade. Imite-se Hashem, né? Parte do Eterno, se o Eterno assim nos permitir. Tá ok, meus queridos? Então, eu agradeço a todos, tá, pela sua participação. A próxima porção agora é a porção Pekudei, tá, gente? É a porção Pekudei. E agora eu vou deixar vocês com uma belíssima canção desta maravilhosa dupla chamada Raparvarim, Os Suburbanos, né? Bem, eu vou escolher aqui uma outra canção diferente de Bisdot Bethlehem, né? Vou escolher uma aqui. Ilu kol ha-orvim talu ba-korvim, né? Vou escolher essa música aqui, tá bom? Para a gente concluir o nosso estudo dessa noite. E que o Eterno abençoe e guarde você, sua família, toda a sua parentela, tá bom? Laila Tov e até o nosso próximo encontro. Leitraot. אין מילים. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליכו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים עלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, קראו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן,
העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ריסי נשים בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן. השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך. הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים, ונותר רק את קולך. תמיד יוצא לי. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח, לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מהפלג, לבעוט עם הצאן על השלג. יצאנו לברוח מכאן, ושלושתנו בזמר חוצות יפנים, הרוח ואת ואני. שלושתנו בזמר חוצות יפנים, הרוח ואת והרוח והרוח ואת ואני.